Vamos falar um pouco sobre Paulo Freire. Ele foi um teórico que se preocupou em educar as classes oprimidas e esquecidas pela sociedade de consumo. Suas ideias são um convite a refletir o papel da educação como elemento de luta contra as desigualdades sociais. Freire nos convida a trabalharmos a partir da realidade dos educandos, para capacitá-los a reconhecer o dispositivo de exploração que os mantém nessa situação. Todo pensamento freiriano objetiva que os educandos alcancem uma autonomia de ação na sociedade que os coloquem no local de luta pelos seus direitos. Uma luta consciente de seu lugar histórico e político. Trata-se de desenvolver uma mentalidade crítica e reflexiva que se movimente numa ação transformadora. Ação e reflexão são os pilares que Freire sustenta como primordiais para uma educação que vá além da alfabetização instrumental, por ele chamada de educação bancária. Mais que educar, mão de obra, Freire deseja formar cidadãos plenos e conscientes de seus poderes de melhorar a vida através do conhecimento. É fundamental conhecer a própria realidade e os modos que mantêm as pessoas em atitudes passivas frente às explorações. É uma atitude investigativa que identifica as ideologias que protegem o status quo e busca criar um modo diferente de ver o mundo. Esse modo é ousado, por pretender um enfrentamento daqueles que acham normal a segregação e a miséria. Esta é uma pedagogia de luta, mas se diferencia das outras por se dar no plano da crítica que gera uma autonomia, uma emancipação, em vez de criar heróis que representem os afligidos. A essência dessa autonomia é se localizar socialmente, compreender a razão de vivermos dessa maneira e entender que a realidade pode ser modificada. Criar um diálogo sobre o que se conhece, analisar e refletir repetidamente até que se consiga diferenciar entre o que lhes é dito e imposto arbitrariamente daquilo que acreditam e é justo. A pedagogia freiriana se diferencia por desejar ir além de transmitir saberes que interessam apenas às classes dominantes. Interessa para ele como saberes explicam as formas de exploração do trabalho, como os preconceitos subjugam as minorias e as razões das desigualdades tão presentes em nossa sociedade. Todas essas formas de desequilíbrio social são colocadas como fatores historicamente construídos e, se foram construídos, podem sim ser desconstruídos pela ação do conhecimento, crítica reflexiva e ativismo social. Assim, a educação é vista como um dispositivo fundamental para desvendar e revelar os processos que os impedem de alcançar os direitos que possuem. A dificuldade se impõe, ao meu ver, em 12 anos de docência, porque há uma pressão para o consumo acrítico dos bens culturais. Esses bens culturais introjetam valores preconceituosos e ideologias que legitimam como as coisas estão nas mentes dos jovens. E a prática de direcionar leituras que revelem os modos de exploração, muitas vezes feitos por nossos professores, nem sempre surtem o efeito desejado. Nesse sentido, é importante criar um diálogo que não invada culturalmente os educandos, mas os convença.